Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse tapete. Eu já fiz o square aqui no canal, tá? São essas florzinhas, né? Já deixei prontinho. E agora eu trouxe a videoaula do tapete. Eu fiz na videoaula esse menor. Depois de prontinho, ele ficou pesando 438 gramas e ficou medindo aqui, ó. Nessa parte mais larga, 77 centímetros. E aqui, ó, na altura, 47 centímetros. A passadeira que eu fiz com 6 square, ela ficou depois de prontinha com 678 gramas e ficou medindo 1,17 m aqui no comprimento e a altura, nessa parte mais estreita, os 47 centímetros. Espero que vocês gostem da videoaula, tá? Assistam até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar. Deixa o like, compartilha, que tudo isso ajuda o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Então, bora lá para a videoaula? Eu vou usar o barbante número 6 na cor cru, na cor natural. Vou usar o mesclado de amarelo número 6 também, que será o mesmo mescla que eu usei na flor. Caso você usar outra cor, tá? Ou uma cor lisa ou mesclado, a mesma cor da flor, eu vou precisar usar também 3 square, que eu já expliquei, tá? Eu já tenho videoaula desses square. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo, o link do vídeo. Agulha de crochê 3,5, tesourinha e agulha de tapeçaria. Eu vou começar fazendo a emenda dos square. Então, eu peguei aqui a agulha de tapeçaria e um pedaço de barbante. O barbante você mede mais ou menos, ó, 3 partes, tá? Vai, vem, vai para sobrar, tá? Não sobra. Então, eu vou fazer essa emenda somente nas alcinhas de trás, tá? Eu não vou fazer na alcinha da frente, vou pegar só nas alcinhas de trás. Então, eu viro os dois assim, ó, do lado do avesso. E aqui, ó, onde tem as correntinhas, eu vou pegar aqui a alcinha de trás de uma das correntinhas, ó, a primeira correntinha que fica aqui perto do ponto. Vou passar aqui o fio, eu deixo um pedacinho aqui, ó, pra gente fazer o arremate depois. E vou vir aqui na outra peça, ó, e também vou pegar a primeira alcinha da primeira correntinha, que fica aqui mais próximo. Então, eu já viro aqui a peça, ó. Vou colocar aqui, fica melhor para vocês verem. E para fazer não vai ter segredo, ó. Venho no próximo ponto, só nessa alcinha aqui de dentro, tá? Ó, da parte de trás. Ó, só nessa alcinha de trás. Passo o fio. Volta aqui, ó, só na alcinha de trás, venho aqui no outro. Voltei aqui. Vim aqui no outro, ó, e passo a agulha aqui pro outro lado. Depois a gente vai apertar, tá? Vai ficar certinho. Ó, venho neste ponto, pego só essa alcinha aqui de baixo, tá? Vou no outro, só essa alcinha aqui de baixo. No próximo, ó, só essa alcinha. E já venho aqui no próximo. Vim nesse próximo, peguei só essa alcinha de trás. E assim, ó, eu vou fazer por toda a peça. Se você colocar certinho, tá? Um pontinho e outro, quando chegar lá no final dá certinho. Se você chegar lá no final não dá certinho, você desmancha, né? E faz novamente. Ó, você pode apertar. E eu vou fazer assim por toda a peça. E a emenda, ó, vai ficar assim, bem certinha, tá? Eu não gosto de fazer aquela para esse tapete, né? Porque como já tem esses dois motivos aqui, ó, eu não gosto de fazer aquele de ponto alto emendando um no outro. Assim eu achei que ficou bem mais delicado. Olha só. Então, eu vou continuar, tá? Com o meu, ó. Vou pegar aqui mais de pertinho pra vocês verem. Ó, o fio saiu aqui, eu pego este ponto, vou lá no de cima, ó, e este ponto. Só os de baixo, tá? Os que ficam aqui atrás. Ó, vou lá no de cima, ó, peguei só esse de trás, esse de baixo eu não pego. Venho aqui no próximo, ó, só esse aqui de cima. E assim, ó, vou fazer até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, eu venho aqui na primeira correntinha, ó, só nessa alcinha, e vou na primeira correntinha lá do outro lado, ó, só nessa alcinha. Então, eu cheguei aqui, ó, até o finalzinho, olha como que fica a emenda, fica bem certinho.
Agora, essa ponta de fio aqui, ó, eu vou voltar nas duas alcinhas que eu finalizei. Puxo bem para ajustar o ponto. E esse fiozinho aqui, ó, eu vou caminhar aqui nessa última alcinha de cada ponto, porque como a gente vai trabalhar, né, os pontos na próxima carreira, esse fiozinho já vai ficar escondidinho aqui. Ó, vou passar aqui na última alcinha de cada ponto, já para ficar arrematado certinho. Eu vou fazer aqui, ó, a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou colocar essa ponta de fio que eu iniciei na agulha. Vou vir aqui, ó, onde eu iniciei, passo aqui novamente, ajusto bem para ficar bem fechadinho. E essa ponta de fio, eu vou caminhar, ó, só nessa alcinha aqui de trás. Aqui eu tô na parte de trás, tá? Então, eu caminho só nessa alcinha de trás, por vários pontinhos. E assim eu fiz a emenda, ó, do primeiro square. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, com esse outro square. Vou emendar aqui um no outro, porque eu vou precisar de 3 square para o tapete menor. Com os squares já emendado, ó, emendei 3 peças dessa. Para a passadeira, tá? Eu coloquei 6, ficou um tamanho bom. Caso você queira maior, é só aumentar o número de square. Aqui o pequeno, que é o tapete que eu vou fazer, né, para o fogão e para a geladeira, estou fazendo com 3. O da pia eu fiz com 6, mas vocês podem fazer maior, tá bom? Então, agora, ó, a gente vai começar aqui uma carreira de ponto alto. Eu vou pegar o fio. Eu vou começar aqui desse cantinho, tá? É qualquer cantinho você pode começar, mas eu vou começar desse cantinho, porque daí eu já explico pra vocês aqui, ó, esse canto todo, tá? Os 2 cantos. E depois é só fazer por toda a carreira. Eu vou laçar 2 vezes, que eu vou fazer o falso ponto alto. Então, eu venho aqui, ó, e vou fazer 2 pontos altos. Nesse espacinho, tá? Nesse canto. Fiz um ponto alto, mais um ponto alto. Essa pontinha de fio eu vou puxar e vou deixar aqui para eu arrematar depois. Agora, ó, para cada ponto eu vou fazer um ponto alto. Essa carreira, ela vai ser toda de ponto alto, só essa carreira, tá? Porque depois a gente vai começar a fazer os bloquinhos. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto, até chegar no próximo canto. Fiz aqui, ó, um ponto alto para cada ponto, até chegar aqui, ó, no finalzinho. E aqui, ó, no próximo canto, eu vou fazer 2 pontos altos. 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. No mesmo espacinho. Todos os cantos vão ser assim, tá? Ó, essa primeira carreira eu coloquei 3 pontos altos, porque eu fiz os bloquinhos. Mas a partir dessa carreira, vão ser apenas 2 pontos altos em cada canto. Então, fiz 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. E vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto por toda essa lateral maior. Eu vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto, e quando chegar aqui, ó, nessa junção de square, eu volto para explicar certinho para vocês. Fiz aqui, ó, um ponto alto para cada ponto. Agora, eu laço o fio e aqui no espaço de correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Laço o fio. Aqui, ó, na junção, bem no meio dessa junção, eu vou fazer um ponto alto. E aqui no espaço de correntinha do outro lado, um ponto alto. Então, sempre que tiver aqui a emenda, né, onde for a emenda de um square e outro, eu vou fazer assim. Agora, eu sigo novamente com ponto alto em cima de ponto alto. E eu vou fazer assim por toda a lateral do tapete. Vou fazer dessa mesma forma, tá? Quando chegar aqui, ó, eu vou fazer ponto alto, ponto alto, ponto alto. Na correntinha, faço um ponto alto. Aqui no meio, onde eu emendei, eu faço um ponto alto. Na correntinha, mais um ponto alto. Continuo com um ponto alto para cada ponta, até chegar no canto. E no canto, novamente, vou fazer 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. E vou fazer assim, ó, até chegar aqui, onde eu iniciei a carreira. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Já fiz por toda a volta.
fiz até o último ponto. Então, aqui onde a gente fez só a metade aqui do cantinho, eu vou terminar essa outra metade. Então, eu tinha feito apenas 2 pontos altos. Então, agora eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. 1, 2, para completar esse outro cantinho. Essa ponta aqui, ó, de fio inicial, como eu fiz o falso ponto alto, eu puxo essa laçadinha, aí eu fico aqui com um ponto baixo e uma correntinha. Então, eu vou caminhar com esse fiozinho aqui, ó, por alguns pontinhos, tá? Só nessa alcinha de trás. Porque nessa próxima carreira a gente já trabalha por cima. Já fica arrematado, ó. Vou puxar esse fiozinho lá pra trás, depois é só cortar o excesso. Eu sempre vou querer começar no canto. Então, como que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio, vou vir aqui onde tem meu ponto baixo e a correntinha, venho na correntinha, puxo o fio e fiquei aqui com 3 alcinhas. Pego o fio e solto aqui, ó, as 3 alcinhas de uma vez. Então, eu simulei aqui um meio ponto alto, tá? Pra eu começar a trabalhar nesse cantinho. Volto aqui nesse cantinho, ó, puxo o fio, faço um ponto baixo e uma correntinha, vai ser meu primeiro ponto alto. E faço mais um ponto alto. Então, eu fiz metade do canto. Sempre nos meus começos de carreira eu vou fazer dessa mesma forma. Agora, ó, eu vou fazer aqui uma sequência de 8 pontos altos. Então, eu já tenho 2 pontos altos que está aqui no cantinho, nesse canto. Então, eu vou fazer mais 6. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, faço... Opa, peraí. Vem aqui, ó, no primeiro ponto, faço um ponto alto. Vou no segundo, um ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de 6, porque contando com os 2 aqui do canto, eu vou ficar com 8. Então, ó, contando com esses 2, eu já tô aqui com 5, 6, 7, 8. Fiquei aqui com 8 pontos altos. Fiz os 8 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio, vou pular um ponto e vou fazer uma sequência aqui de 3 pontos altos, um para cada ponto. 1, 2, 3. Uma correntinha, pulo um ponto, vou aqui no próximo e vou fazer 3 pontos altos, um para cada ponto. Agora, ó, faço uma correntinha, eu vou contar aqui, ó, 6 pontos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui no finalzinho, ó, vou ter que pular 2 espaços, tá? Pra dar bem certinho. Então, pulo 2 espaços, já vou aqui no próximo. Vou fazer a sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos altos, vou aqui nesse cantinho, ó, no espaço de correntinha, e vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiquei com um total de 8 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, vou virar a peça. Volto no mesmo espacinho e faço 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu fiz os 2 pontos altos, vou fazer agora uma sequência de 6 pontos altos, para eu ficar com 8 pontos altos também deste lado. Então, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando com os 2 aqui do canto, ó, fiquei com 3, 6, 8. Uma correntinha, laço o fio, pulo um espacinho, vou fazer uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Um para cada pontinho. Uma correntinha, pula um pontinho, novamente uma sequência de 3 pontos altos.
uma correntinha, pula um ponto novamente, uma sequência de 3 pontos altos. E eu vou fazer assim por toda a volta do tapete. Quando eu chegar aqui, ó, no finalzinho dessa lateral mais larga, eu volto aqui com vocês, tá? Pra ver se deu alguma alteração e já fazer aqui junto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final dessa lateral maior. Então, eu fiz aqui já os meus 2 pontos altos. E antes de completar, ó, eu tenho que deixar aqui os 6 pontos altos, que vai fazer parte dos 8 pontos altos aqui desse canto. Então, fica ó, vou deixar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um que a gente vai pular, né, de separação. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto alto, ó, junto com esse segundo ponto alto. Então, na parte maior, tá? Nessa lateral maior, quando chegar aqui no finalzinho, ó, o último bloquinho de 3 pontos altos, eu vou colocar um ponto alto sozinho e 2 pontos altos juntos. Faço aqui a correntinha normal, pulo um ponto, e agora eu faço a sequência de 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No espacinho de correntinha, 2 pontos altos. Então, faço aqui meu 7º e o 8º. Fiquei com 8 pontos altos. Sempre nos cantos vão ser assim, tá? 8 pontos de um lado, 8 pontos do outro. Vou fazer 3 correntinhas de separação. E vou fazer agora outra lateral. Começo com 2 pontos altos no espaço de correntinha e nos 6 primeiros pontos, faço um ponto alto para cada ponto, para eu ficar aqui com um total de 8 pontos altos. Eu vou fazer assim, até chegar lá no final da minha carreirinha, tá? Ó, fiz aqui 3, 6, 7, 8, uma correntinha, pulo um espaço, faço uma sequência de 3 pontos altos. Então, nessa parte menor, nessa lateral menor, vai ficar a mesma coisa que ficou do outro lado. Quando chegar no último espacinho, no último bloquinho, vão sobrar 2 pontos. Não tem problema, não vai interferir em nada. Então, quando eu chegar aqui, ó, você conta aqui 6 pontos altos, vai sobrar 2 pontos para você pular. E quando você chegar aqui no final dessa parte maior, você vai contar aqui os 6 pontos e o último bloquinho você vai colocar 2 pontos juntos para dar certinho. Então, vou terminar essa lateral, tá? Até chegar aqui onde eu iniciei a carreira e já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho. Nesse último bloquinho, ó, ficou exatamente igual o outro bloquinho, tá? Ó, um ponto alto sozinho, 2 juntos, pulei um espaço, fiz os 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer os 2 pontos altos que faltam aqui no espacinho de correntinha, para completar os 8 pontos altos. 1, 2. Então, eu completei aqui, ó, os 8 pontos altos. 3, 6, 8. Para iniciar a próxima carreira, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, laço o fio, vou vir aqui onde eu tenho um ponto baixo e a correntinha. Eu venho na correntinha, puxo o fio, pego aqui a laçadinha, ó, e solto as 3 laçadas de uma vez. Então, eu vou continuar trabalhando nesse espacinho. Venho aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo e uma correntinha, meu primeiro ponto alto. E mais um ponto alto neste mesmo espaço. Então, eu iniciei com 2 pontos altos. Eu vou fazer mais 6 pontos altos para ficar com um total de 8. Então, venho no meu primeiro ponto, faço um ponto alto, ó, já tenho 3. Vou no próximo. Já tenho 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui, ó, os 8 pontos altos. 3, 6, 8. Vou fazer uma correntinha. Aqui, ó, sobrou esses 2 pontos. Então, eu vou trabalhar agora no espaço de correntinha. Eu vou fazer aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar nos espacinhos de correntinhas. Então, vou fazer
um bloquinho de 3 pontos altos para cada espacinho. Uma correntinha, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. Ó, então, já fiz aqui essa lateral menor. Vou laçar o fio e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Vou pular 1, 2 pontos e vou fazer aqui uma sequência de pontos altos. Eu vou ficar aqui com um total de 6 pontos altos. E vou fazer mais 2 no espaço de correntinha para eu ficar com 8 pontos altos. Então, eu venho aqui, eu já tenho 4, 5, 6. Fiz os 6 pontos altos, venho no espaço de correntinha e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. 1, 2, 3 correntinhas. Vou virar a peça para ficar mais fácil. Volto aqui no mesmo espacinho e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. E agora uma sequência de 6 pontos altos, um para cada ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram aqui 2 pontos. Uma correntinha, vou no espacinho de correntinha, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha. E eu vou fazer assim por toda a volta. Sempre que você terminar uma carreirinha, ó, você puxa bem aqui os cantinhos, tá? Para os pontos já ficarem bem certinho. Eu esqueci de falar na primeira carreira, né? Mas sempre que você terminar uma carreira, você puxa bem, ó, pra ficar bem assentadinho os pontos, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Aqui eu vou seguir fazendo, ó, bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho, separados com uma correntinha. Quando eu chegar aqui neste canto, vou fazer igual eu fiz com o outro canto, tá? Pulo 2 pontos, faço 6 pontos altos, mais 2 pontos altos nesse espaço. 3 correntinhas de separação, 2 pontos altos no mesmo espacinho e uma sequência de 6 pontos altos. Vão sobrar 2. Faço a correntinha e assim eu vou fazendo por toda a volta. Eu fiz aqui, ó, a primeira carreirinha de ponto alto, né? Depois, para emendar aqui que eu emendei os square, fiz uma carreira de ponto alto. Essa carreira eu não vou contar. Então, aqui, ó, eu comecei nessas carreirinhas de 3 pontos altos. Eu fiz uma carreira, estou aqui na segunda carreira. Vão ser todas exatamente igual, tá? Sempre vai ter 8 pontos altos aqui, sempre vou pulando aqui, ó, de 2 em 2, tá? Pra ficar aqui certinho esse cantinho. Então, já fiz aqui, ó, uma carreira, estou na segunda carreira, e eu vou fazer um total de 6 carreiras, tá bom? 6 carreiras exatamente igual. Não tem segredo nenhum. A cada carreira que a gente for fazendo, ó, vai aumentando aqui os bloquinhos, igual nessa carreira aqui, ó. Primeira carreira eu fiquei com 2 bloquinhos. Segunda carreira com 3 bloquinhos. Na próxima carreira eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 bloquinhos. E assim vai aumentando a cada carreirinha. Então, vou fazer até eu ficar com 6 carreiras, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu volto com vocês assim que eu terminar as 6 carreiras, porque vão ser exatamente iguais. Tá bom? Então, já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu fiz 6 carreiras, tá? São exatamente iguais. Então, eu começo a contar aqui da primeira, onde tem uns bloquinhos de 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. Agora, ó, eu vou fechar aqui, porque eu vou fazer a próxima carreira. Vai ser exatamente igual, mas eu vou trocar de cor. Então, o que que eu fiz? Ó, cheguei aqui no finalzinho. Agora sim, eu vou fazer as 2 correntinhas. Eu vou cortar aqui um pedaço do fio. Vou soltar da agulha de crochê. E vou colocar esse fio na agulha de tapeçaria.
para eu fazer aquele acabamentinho perfeito. Fiz as duas correntinhas, coloquei o fio na agulha de tapeçaria, vou pular meu primeiro ponto, venho no segundo, ó, com a agulha de trás para frente, eu passo, aí eu vou com a agulha aqui dentro dessa correntinha onde está saindo o fio, e vou passar ela, ó, nesse ponto que eu pulei, na alcinha lá de trás, jogo esse fiozinho para trás. Assim, ó, fica um acabamento perfeito. Eu vou caminhar com esse fiozinho, ó, na alcinha de trás, de alguns pontinhos que eu vou trabalhar agora na próxima carreira. Jogo esse fiozinho lá para trás, depois é só cortar o excesso do fio. Então, eu vou deixar o cru aqui de lado, porque agora eu vou fazer uma carreira, ó, com o amarelo mesclado. Eu vou fazer com amarelo mesclado, né, que é a mesma cor que eu fiz a flor. Vocês vão usar aí a cor que vocês fizeram a flor de vocês. Então, eu vou começar aqui no cantinho, da mesma forma, não vai mudar nada, tá? Apenas vamos trocar o fio. Então, eu quis vir aqui para mostrar certinho esse acabamentinho perfeito, para vocês fazerem também igual. Então, ó, laço 2 vezes, venho aqui nesse espacinho e faço aqui, ó, um ponto alto, mais um ponto alto. Então, eu sempre vou iniciar meu trabalho dessa mesma forma, tá? No cantinho, 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, um para cada ponto, para eu ficar aqui com um total de 8 pontos altos. Ó, fiquei aqui, ó, contando já com os 2 pontos altos que tá aqui no espaço de correntinha, 3, 6, 7, 8. Faço uma correntinha, e aqui no espaço de correntinha, ó, faço um bloquinho de 3 pontos altos. Então, vou continuar trabalhando da mesma forma. Uma correntinha no espacinho, 3 pontos altos. Fiz uma correntinha. Então, vou fazer assim, ó, por toda a peça. Quando eu chegar aqui no final desse canto, novamente, ó, faço nesse espacinho bloquinho de 3 pontos altos, pulo 2 pontos, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, mais 2 no espacinho. 3 correntinhas e sigo fazendo. Vou fazer por toda a volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu vou puxar aqui essa pontinha de fio e vou fazer o mesmo acabamento que eu acabei de fazer nessa carreira. Ó, vou fazer o mesmo acabamento que eu acabei de fazer nessa carreirinha de baixo, tá? Vou seguir aqui, ó, e quando eu fizer meus 2 pontos altos aqui dentro, vou fazer as 2 correntinhas e fechar com aquele acabamentinho perfeito, tá? Porque a gente já vai cortar o fio e fazer outra carreira com o cru. Voltei aqui, ó, tá me dando uma crise alérgica, né? Como sempre, uns espirros. Ó, então eu vou terminar essa carreira amarela, vou fazer uma carreira no cru e volto aqui com vocês. Terminei a carreira amarela, fiz outra carreira igualzinha na cor cru e cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Então, antes de continuar, ó, eu vou puxar essa laçadinha aqui, que eu fiz o falso ponto alto, fiquei com ponto baixo e a correntinha. E essa pontinha de fio, eu vou caminhar com ela, ó, na última alcinha de vários pontinhos, pra gente já trabalhar por cima e ficar aqui um acabamentinho perfeito. Vou jogar essa pontinha de fio pra trás, depois é só cortar o excesso. Então, eu vou voltar aqui na minha laçadinha, vou laçar o fio, ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras carreiras, tá? Ó, ponto baixo, correntinha, venho na correntinha, puxo o fio e solto aqui as 3 laçadas de uma vez, que é para eu já trabalhar aqui nesse espacinho. Então, eu volto aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto alto. Faço mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, eu iniciei
em um canto com 2 pontos altos. Vai ser sempre assim, tá? Nessa carreira, em todos os cantos. Agora, a gente vai fazer uma carreira só de pontos altos, tá? Vai ser todinha de ponto alto para a gente começar o bico. Então, já fiz aqui os 2 pontos altos, e agora eu vou em cada ponto e faço um ponto alto. Para cada pontinho, ó. Vou no próximo, um ponto alto. Deixa eu só virar a peça aqui, para facilitar aqui para mim. Ó, vou no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Onde tiver ponto alto, você vai fazer um ponto alto. E onde tiver correntinha, você faz um ponto alto na correntinha. Então, tô fazendo aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto. Cheguei aqui no espaço de correntinha, faço um ponto alto. E sigo aqui, ó, onde tem os 3 pontos altos, eu faço um ponto alto para cada ponto. Essa carreira, ela vai ser toda assim. Quando chegar nos cantos, eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, tá? Faço os 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu vou terminar a minha carreira e volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz todas as 4 laterais, tá? De ponto alto, nos cantos, ó. Repeti o canto com 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos. Então, cheguei aqui onde eu iniciei a carreira, vou fazer a mesma coisa, ó. Laço o fio, aqui onde eu tenho o ponto baixo e a correntinha, eu venho na correntinha, puxo o fio, pego a laçadinha, ó, e solto essas 3 laçadas de uma vez. Então, agora eu vou trabalhar aqui nesse espacinho novamente. Eu vou começar a fazer a primeira carreira já do bico. Então, eu volto aqui, faço um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço o fio, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com um Vzinho, com um ponto alto, 4 correntinhas e mais um ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, onde esse ponto baixo é a correntinha. Então, eu venho aqui, ó, na correntinha do primeiro ponto e faço um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2 pontos. No terceiro, um ponto baixo. Então, já fiz uma alcinha. Eu preciso de 3 alcinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, ó, eu vou pular 1, 2, 3 pontos. No quarto, eu vou fazer um ponto baixo. É para dar certinho quando chegar lá no final, tá? Então, a primeira alcinha eu pulei 2 pontos, a segunda alcinha eu pulei 3 pontos, e a terceira alcinha, vou fazer aqui as 3 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos. Então, eu vou fazer assim, ó, nesse primeiro motivo e lá no final, tá? No meio, eu vou fazer só com 2, vou pular apenas 2 pontos. Isso na parte menor o lado menor, tá? Ó, esse lado menor. Porque o lado maior vai ser um pouquinho diferente, para dar certinho no final. Então, ó, fiz as 3 alcinhas, agora eu laço o fio, pulo 2 pontos, no próximo eu vou repetir o V novamente. Um ponto alto. Olha a gatinha pulando aqui em cima. 4 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Então, eu formei aqui, ó, um Vzinho. Agora, eu pulo 1, 2 pontos, no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Voltei aqui, ó, fui tirar a gatinha, que ela tava atrapalhando. Então, aqui eu fiz o leque, agora eu fiz as 3 correntinhas, vou pular 1, 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. Então, já fiz aqui uma alcinha. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. Então, eu fiquei aqui, ó, com 3 alcinhas. 1, 2, 3. Laço o fio, pulo 2 pontos, vou repetir o leque novamente. Um ponto alto, 4 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo espaço. Pulo 2 pontos, no próximo faço um ponto baixo. Então, fiquei com mais um Vzinho. Vou repetir novamente os
os bloquinhos aqui, as 3 alcinhas, tá? Então, eu fiz assim, ó, aqui no meinho, ó, no canto, eu fiz o leque, aí fiz as 3 alcinhas, sendo que esse primeiro, eu pulei aqui 2 pontos, no do meio 3 pontos, aqui 2 pontos. Fiz o leque novamente, mais 3 alcinhas, pulei 2, pulei 2, pulei 2. Fiz o leque novamente, agora eu vou fazer mais 3 alcinhas, pulando apenas 2, tá? E vou fazer o leque, e no último, eu vou fazer igual eu fiz lá no primeiro. Pulo 2, pulo 3, pulo 2, tá bom? Quando chegar lá no finalzinho, eu volto e explico melhor pra vocês. Ó, cheguei aqui no final, fiz o leque, pulei 2 pontos, fiz o ponto baixo, subi as 3 correntinhas. Agora eu pulo 2 pontos, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Agora esse do meio eu vou pular 3 pontos. 1, 2, 3. Venho no quarto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, só venho aqui no último e faço um ponto baixo. E assim deu certinho, tá? Então, ó, para vocês não se perderem, apenas no último motivo aqui de 3 alcinhas, a do meio eu pulei 3 pontos, tá? O resto todos foram 2 pontos. E aqui no primeiro, ó, a mesma coisa, tá? Só o do meio aqui eu pulei 3 pontos, o resto todos 2 pontos. Então, cheguei aqui no canto, ó, fiz o ponto baixo no meu último ponto, vou laçar o fio, venho aqui no canto e vou repetir o leque, ó. Um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, 4, né? E mais um ponto alto no mesmo espaço. Venho no meu primeiro ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E essa lateral maior, ó, essa lateral maior, que é a mais comprida, eu vou fazer as alcinhas todas pulando 2 pontinhos. Apenas no último espaço aqui onde eu for fazer as alcinhas, que é a do meio, eu vou pular 3 pontos, tá? Então, apenas um espacinho, eu vou pular 3 pontos. Todo o restante, eu vou pular apenas 2 pontinhos. Ó, então, fiz as 3 correntinhas, pulo 1, 2 pontos, venho no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto baixo. Então, fiquei com as 3 alcinhas. Laço o fio, pulo 2 pontos, no próximo vou fazer o leque. Um ponto alto, 4 correntinhas e mais um ponto alto. Pulo 2 pontos, no próximo um ponto baixo. Então, fiz o leque e vou seguir fazendo as alcinhas. Então, acho que já ficou bem explicadinho, né? Na parte menor, 2 espacinhos, que é um aqui na ponta e outro nessa ponta, eu pulo 3. E na parte maior, apenas um espacinho aqui no final, eu vou pular 3. Do resto, todos são apenas 2 pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta, e quando chegar aqui, aonde eu iniciei, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Então, eu já terminei a primeira carreirinha do bico. Eu tô fazendo aqui o tapete menor. Caso você for fazer a passadeira com 6 square, tá? Igual eu fiz a minha. O menor eu fiz com 3 square. A passadeira eu fiz com 6 square. Se você for fazer a passadeira com 6, vai ser exatamente igual, tá? A pulagem de pontos aqui nessas alcinhas. Aí, caso você for fazer maior, com 7, 8, e tiver alguma diferença, você vai distribuindo os pontos, tá? Aqui no finalzinho, no comecinho da carreira. A lateral menor vai dar sempre certinho, se você fizer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz. E na parte maior, né? Se tiver alguma diferencinha, é só você ir distribuindo os pontos para ficar certinho. Então, cheguei aqui no final, ó, fiz o ponto baixo no meu último ponto. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto, onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. E na correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Então, finalizei a primeira carreirinha do bico. Eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, vou fazer um baixíssimo, só para eu trabalhar aqui dentro dessa alcinha do V. Então, aqui, ó, no canto, eu vou começar a trabalhar aqui nessa alcinha. Um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto alto. E dentro desse Vzinho, eu vou fazer aqui um total de 10 pontos altos. Então, já tenho aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz os 10 pontos altos, ó, sempre com cuidado, tá? Pra ficar um pontinho ao lado do outro, pra não ficar remontado um ponto por cima do outro. Então, nos 4 cantos, eu vou fazer 10 pontos altos dentro do Vzinho, tá? Só nos 4 cantos. Nos Vzinhos do meio da peça, vai ser apenas 9 pontos altos. Então, fiz os 10 pontos altos aqui nesse primeiro canto. Agora, eu venho na alcinha, ó, na primeira alcinha e faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e na próxima alcinha, um ponto baixo. Então, nessa carreirinha, a gente vai ficar aqui com 2 alcinhas. Agora, eu laço o fio, venho aqui, ó, no meio do V e faço 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com o mesmo cuidadinho, tá? Pra ficar um ponto do lado do outro. Então, fiz 3, 6, 9. Venho na primeira alcinha e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, na segunda alcinha, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, na terceira alcinha, um ponto baixo. Fiquei com 2 alcinhas. E, novamente, vou pro próximo V e vou repetir aqui os 9 pontos altos. Então, vou fazer assim por toda a volta do tapete, ó. Ele fica assim, bem certinho. Então, nos cantos, somente nos 4 cantos, vão ser 10 pontos altos. E no meio, tá? Por toda a volta, vão ser 9 pontos altos, no meio de cada Vzinho desse. Nas alcinhas, ó, onde eu tinha 3 alcinhas, nessa carreira eu vou ficar com 2 alcinhas. Então, vou terminar toda a minha carreira e quando chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, já fiz as 2 alcinhas e o ponto baixo. Caso o seu ponto seja bem apertadinho, tá? Você pode aumentar a quantidade de pontos altos dentro do Vzinho. Aqui na lateral você pode colocar 10 e aqui nos cantos você pode colocar 11 ou até mais, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, fiz aqui meu ponto baixo, ó, vou vir aqui onde eu iniciei a carreira, nos meus pontos altos, ó, o primeiro onde eu fiz o ponto baixo e a correntinha. E na correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo, para finalizar essa carreirinha. Fechei aqui com ponto baixíssimo. Então, agora a gente vai começar a última carreira na cor natural, tá? Na cor cru. Vou dar uma leve alongadinha aqui no fio, ó, porque eu vou fazer um ponto alto em relevo pego por trás. Então, dei uma leve alongadinha no fio, venho aqui por trás, ó, do primeiro ponto, passo a agulha, vou lá atrás, puxo o fio e volto aqui, ó. Eu volto aqui, para facilitar, ó, é só dar uma viradinha na agulha, e aqui mesmo, ó, atrás, eu já fecho o meu ponto baixo e faço uma correntinha, que é meu primeiro ponto alto em relevo, tá? Que peguei por trás. Uma correntinha de separação, laço o fio, vou no ponto seguinte, ó, passo a agulha, ó, de trás para frente, volto com a agulha lá atrás, puxo o fio, agora sim, eu completo meu ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço o fio, vou no próximo ponto, ó. Eu pego lá por trás, tá? Ó, puxo o fio, volto, e lá atrás eu faço meu ponto alto. Uma correntinha de separação. Eu vou fazer isso para cada ponto, ó. É ponto alto em relevo, pego por trás. Ele fica com um detalhe bem legalzinho, tá? Fica esse relevinho aqui na frente, ó. Então, fica bem bonitinho. Eu vou fazer isso aqui, ó, para cada pontinho. Até eu chegar aqui no finalzinho desses 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos, ó, então eu fiquei aqui com 3, 6, 9 e 10. Todo separado com uma correntinha. Quando eu chego aqui no último, ó, eu não faço correntinha de separação, eu venho na minha alcinha e faço um ponto baixo.
Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, venho na próxima alça, um ponto baixo. Então, nessa carreira, a gente vai ficar apenas com uma alcinha. Opa, peraí que eu bati aqui no celular. Agora, ó, novamente, laço o fio, vou aqui, ó, no próximo motivo, onde eu tenho meus 9 pontos altos, coloco a agulha lá por trás do primeiro ponto, puxo o fio, e aqui atrás eu faço meu ponto alto. Uma correntinha. Laço o fio, ó, vou lá por trás, passo aqui na frente desse ponto, ó, vou lá atrás, puxo o fio e volto com ele lá para trás. Faço meu ponto alto. Uma correntinha. E eu vou fazer assim para cada pontinho. Então, vou fazer assim por toda a volta do tapete, tá? Sempre que eu chegar nos bloquinhos aqui de ponto alto, eu vou fazer um ponto alto em relevo, pego por trás, para ele ficar com esse detalhe, ó, bem bonitinho, tá? Em relevo aqui na frente, ó. E aonde eu tenho as minhas 2 alcinhas, eu vou ficar apenas com uma alcinha. Então, vou fazer toda a volta e quando chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei no finalzinho da carreira, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, deixo a correntinha de separação, venho aqui na outra, onde eu fiz o ponto baixo, né, e a correntinha, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Eu vou cortar esse fio, porque a última carreirinha a gente vai trabalhar com o amarelo mesclado novamente. Então, eu corto esse fio, puxo, ó, puxo esse fiozinho lá pra trás. E vou caminhar com ele, ó, na última alcinha aqui de vários pontinhos, para eu já trabalhar a próxima carreirinha por cima desse fio, já ficar arrematado certinho. Com amarelo mesclado, eu vou fazer aqui a carreira de biquinho final. Então, eu vou vir aqui em qualquer parte, tá? Ó, aqui tá a ponta, eu vou vir aqui 2 desenhos antes da ponta. Não precisa ser mais nas pontas, tá? Pode ser em qualquer lugar. Então, vou vir aqui, ó, no espacinho, onde tem a alcinha. Vou dar uma laçada aqui no fio amarelo, venho nessa alcinha e faço aqui, ó, um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, na alcinha, eu vou ficar com 2 pontos baixos. Essa pontinha de fio, eu vou deixar ela aqui para trás, para depois eu fazer um arremate bem certinho. Agora, ó, eu vou trabalhar nesses vãozinhos aqui dos pontos, tá? Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, ó, e a correntinha. Eu venho na correntinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Vou pegar essas 2 alcinhas do ponto baixo, vou puxar o fio, pego a laçadinha e solto essas 2 laçadas que estão na agulha. Então, eu fiz aqui um picôzinho. Venho no próximo espacinho, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e vou fechar o picô com ponto baixo nessas 2 alcinhas. Puxo, solto as 2 laçadinhas. E assim, ó, vou fazer em cada espacinho desse. Um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho o picô com um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, pego essas 2 alcinhas, fecho o picôzinho. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho, picô, com ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho, picô nessas 2 alcinhas com um ponto baixo. Vem aqui, ó, no penúltimo, um ponto baixo, 3 correntinhas, e fecho, picô. Aqui no último espaço, eu faço apenas um ponto baixo. Nesse, eu não vou fazer o picôzinho. Então, aqui, ó, nas laterais, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picô. Então, fiz ponto baixo, ó, somente ponto baixo nesse último. Venho aqui para a próxima alcinha, faço 2 pontos baixos. 1, 2. Sempre que tiver a alcinha, eu faço 2 pontos baixos. E em todos os motivos, tá? No último espacinho é apenas um ponto baixo sem picô. Agora, eu vou pro próximo motivo e começo novamente, ó. Aqui tá meu primeiro ponto alto, então, venho no espaço de correntinha, um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho o picô com ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho, picô com um ponto baixo. E vou fazer assim, ó, em cada espacinho.
né? Nas laterais, eu vou ficar com 7 picô. Aqui no canto, eu vou ficar com um picô a mais, tá? Que vai ficar aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 picô. E o último vai ser apenas um ponto baixo sozinho. Eu vou fazer assim por toda a volta da peça. 3 correntinhas, fecho o picô aqui no meu ponto baixo, ó. Pegando essas duas alcinhas, fecho com ponto baixo. Não tem segredo nenhum, tá bom? É apenas isso por toda a volta da peça. Vou terminar mais esse com vocês. E depois é só dar continuidade até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui no último, apenas um ponto baixo. Bom a gente conferir, né, ó, 3, 6, 7. Venho na alcinha, 2 pontos baixos. 1 e 2. E já vou aqui pro meu motivo, ó, do canto. Mesma coisa, tá? Meu primeiro ponto alto, venho no espaço de correntinha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e fecho o picô. A única diferença é que nos cantos, ao invés de 7 picô, a gente vai ficar com 8 picôzinhos. Eu vou fazer assim, ó, por toda a volta da minha peça, tá bom? Quando eu chegar aqui no finalzinho, ó, eu volto com vocês pra gente fazer aquele acabamentinho perfeito. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz o ponto baixo no último espaço. Eu vou cortar aqui um pedacinho do fio para fazer aquele acabamentinho para ficar perfeito. Então, eu tiro da agulha de crochê e coloco aqui na agulha de tapeçaria. Você pode finalizar com ponto baixíssimo, tá? Aqui no meu primeiro ponto baixo, tem problema nenhum. Vou fazer assim para ficar mais bem acabado. Ó, então aqui eu venho, tem os 2 pontos baixos. Vou pular o primeiro, venho aqui no segundo, ó, coloco a agulha de trás para frente, só nas duas alcinhas. Puxo o fio. Vou vir aqui de onde está saindo, ó, no meu ponto baixo, eu pego essa alcinha e já pego essa laçadinha também do ponto baixo, para ele ficar bem certinho. Vou nesse ponto que eu pulei, ó, naquela alcinha lá de trás, e passo essa agulha lá para trás. Agora é só ajustar o ponto, e olha só, fica perfeito o acabamento. Essa ponta de fio, eu vou caminhar ela, ó, aqui entre os pontinhos. Caso você queira, você pode dar algum nozinho, tá? Aqui na parte de trás. Ó, vou dar um nozinho bem aqui no pezinho. E vou continuar caminhando com esse fiozinho por mais alguns pontos. Depois é só cortar o excesso. E se você quiser, pode passar um pouquinho de cola. Eu vou fazer a mesma coisa com o fio inicial, tá? Vou caminhar aqui pro outro lado, posso dar um nozinho também, bem escondidinho. E como todos os meus crochês, quando eu termino, eu gosto de puxar bem para os pontos ficarem bem assentadinhos. Vou pesar, vou medir e volto com ele prontinho para vocês. E ficou prontinho, olha que gracinha, fica um jogo maravilhoso. O pequeno, né, que foi o que a gente acabou de fazer, ele ficou pesando, depois de todo prontinho, 438 gramas. E ficou medindo, ó, no comprimento, 77 centímetros, e na largura aqui, ó, 47 centímetros. A passadeira que eu fiz com 6 square, ela ficou, né, com os 47, aqui nessa largurinha mais estreita, e no comprimento ficou com 1,17 m e pesando 678 gramas depois de prontinho. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e em breve eu volto com mais vídeo para vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!